fundamentos filosóficos de Agostinho eram helenistas e não cristãos, e por isso a teologia dogmática não é a rainha das ciências. Aí ele pergunta, Agostinho era dualista? Por que seus fundamentos eram helenistas? Existe uma rainha das ciências? Essa pergunta é muito boa, porque a própria filosofia reformacional vai se ver herdeira de uma tendência que começa, claro, né, biblicamente falando, começa na Bíblia, passa depois por Agostinho, depois alguns dirão que passa por Anselmo, Calvino, tanto que alguns até enfatizam o termo filosofia calviniana e não calvinista, porque calvinista seria, né, segundo a concepção deles, o desenvolvimento posterior do pensamento de Calvino, ou melhor, o desenvolvimento posterior a partir do pensamento de Calvino. E a filosofia calviniana seria mesmo a filosofia de João Calvino, chegando até Princeton, depois a corrente que nós já conhecemos, Kuyper, Bavinck, seu braço direito, Vollenhoven, depois Doiber. A primeira questão, a primeira pergunta, né, seria não, Agostinho não é dualista. Inclusive, vários pensadores reformacionais vão dizer que Agostinho passou por um grande processo de purificação desse helenismo. O próprio Klepwijk, né, o Jacob Klepwijk, nome holandês, ele vai dizer naquele livro, a tradução seria Dando Razão de Nossa Esperança, vai falar dessas questões da antítese e da síntese. Ou seja, ao longo do cristianismo, a gente sempre teve esses movimentos de síntese e de antítese. Por exemplo, se você pega o próprio Tertuliano, que faz a pergunta, o que tem a ver Jerusalém com Atenas? Ou seja, a filosofia pagã, a filosofia clássica, não pode ser sintetizada com a fé cristã. Ao passo que outros, como o próprio Orígenes, por exemplo, ou Justino Marte, vão ensaiar uma síntese entre a fé cristã e a filosofia grega. O grande ponto, segundo o Klepwijk, é que o Agostinho, sim, ele veio de uma tradição, como todos sabem, quem já leu as Confissões, sabe que ele teve flertes, né, mais especificamente com o neoplatonismo de Plotino e com o maniqueísmo anteriormente, antes de se converter ao cristianismo, por intermédio tanto da oração de sua mãe, orações no plural, no caso, de sua mãe Mônica, quanto pela influência de Ambrósio, mas Agostinho, ao que parece, ele foi se purificando desse helenismo. Então, Agostinho não é dualista, né, como alguns querem. Né? Muitos gostam de falar, principalmente dos manuais de filosofia, manuais didáticos de filosofia, vai dizer que Agostinho é dualista, é platônico ou neoplatônico. É claro, não é? Esse processo, como eu disse, de antítese, de purificação, é sempre contínuo. É difícil até dizer, não é? Não existe um pensador cristão, puramente cristão, na sua filosofia. É um ideal que a gente tem, evidentemente. Talvez Doiber mesmo tenha sido o que mais se aproximou disso na história recente, mas Agostinho, como qualquer outro, foi se purificando disso. Então, ele não é um dualista. E ao fim, perto, né, do fim de sua vida, principalmente, conforme manifesto na Cidade de Deus, a gente vê já essa questão da antítese, ou seja, as duas cidades, a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, para Agostinho, são tendências do coração humano, o amor a Deus e o amor a si mesmo, que determinam a totalidade da história. Então aí você já vê que a dualidade, se a há em Agostinho, não é corpo e alma, como muitos querem, mas sim a dualidade entre o amor a Deus e o amor a si mesmo. Ou, trocando em miúdos, podemos falar a obediência a Deus, colocar Deus como o Senhor de todas as coisas, ou a obediência a um falso Deus, a um ídolo. Como é que era o restante da pergunta? Era se Agostinho é dualista? Isso, Sim. ele pergunta, Agostinho é dualista e depois, por que seus fundamentos eram helenistas e se existe uma rainha das ciências? Então, essa grande questão da rainha das ciências, não é? Se a teologia é a rainha das ciências, e depois com Comte, Auguste Comte vai ser a sociologia, Comte vai tirar a teologia do trono e entronizar, por sua vez, a sociologia. Inclusive, o termo sociologia foi ele que criou, né, o Auguste Comte. O Doiber questiona essa questão. Ele vai dizer que a teologia
não deve ser confundida com a revelação. Isso é algo, inclusive, que o próprio Kuyper já tratava. O Kuyper e o Bavinck. O Bavinck tem um ensaio maravilhoso sobre a diferença entre religião e revelação. É interessante isso. Religião e revelação. Quanto mais ainda a teologia e revelação. Grosso modo, a teologia, para o Bavinck, seria, evidentemente, uma resposta do coração humano à revelação. Se o coração humano, como a gente bem sabe, foi manchado pelo pecado, é claro que a produção desse coração não será de todo pura, né? De todo perfeita, claro que não. Ela terá também manchas, terá distorções, terá problemas na aquisição e expressão dessa revelação. Para o Deuber, a teologia ela é uma síntese entre o aspecto lógico, não sei se vocês conhecem, né, aquela sequência que o pessoal coloca, que em geral tem, né, nos glossários feitos pelo Walters. Seria uma síntese entre o aspecto lógico e o aspecto pístico. Então, para o próprio Deuber, a teologia seria determinada pelos pressupostos filosóficos. Isso, inclusive, é uma crítica que um dos seus grandes intérpretes, o Roy Clauser, vai criticar nos chamados fundamentalistas. Eu posso explicar isso mais adiante, depois, uma definição do que seria fundamentalista para a filosofia do Roy Clauser, para a filosofia reformacional. Mas, para ele, o grande problema, por vezes, de colocar a teologia como a rainha das ciências é porque não se percebe, assim, que a própria teologia, que as nossas próprias produções teológicas, são influenciadas, são dirigidas pelos pressupostos filosóficos. São dirigidas pela própria religião, que é outro termo que o Deuber utiliza bastante, e eu creio que a gente terá a oportunidade de explicar mais à frente. Então, para Deuber, diferentemente de Agostinho, a teologia não é a ciência da religião. Ela é, repito, uma síntese entre o aspecto lógico, e aspecto lógico aqui não é necessariamente, não é somente a questão da lógica aristotélica, é mais do que isso. É uma síntese entre o aspecto lógico e o aspecto pístico, sendo também influenciada pelos pressupostos filosóficos.